Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Power Morning. Hoje é o nosso Power Morning número 21. O tema de hoje são os seres rastejantes. Você vai gostar muito porque com certeza você vai identificar algum coleguinha aí, ou então você infelizmente vai se identificar também. Quem sabe você já não, em alguma fase da sua vida, você foi um ser rastejante, ou então talvez você ainda manifeste alguns traços desse tipo de comportamento que não é nem um pouco legal, mas hoje a gente vai identificar isso tudo para poder tirar esse tipo de referência das nossas vidas, ok? Pessoal, lembrando que as lives acontecem de segunda a sexta e os vídeos logo depois do encerramento ficam disponíveis para você assistir aqui no Instagram e depois também lá no YouTube do canal Manual da Independência. Lá você pode assistir aceleradamente porque ali você tem a possibilidade de colocar ali a velocidade até 2 vezes e consegue assistir, dar uma maratonada aí no nosso conteúdo, ok? Então, galera, a gente estava vendo o 4º dia, né? Depois nós vimos o 5º dia, o 5º dia lá com a criação dos seres viventes e tal. E o que é interessante é a gente ver o 6º dia, né? O 6º dia é um dia muito importante porque é o dia em que o homem vai ser criado. Mas antes do homem ser criado, apareceram alguns seres, né, interessantes. A Lilian está lembrando aí dos gusanos, exatamente, os famosos gusanos. E obrigado aí a Marisa Gomes, aí, a galera que tá chegando aí. Então, pessoal, seguinte, olha que interessante, né? Foi então lá o 5º dia e tal, né? No 5º dia foram os seres aquáticos e as aves. No 6º dia, os seres terrestres, tá certo? Então, essa que é o nosso tema de hoje, né? E a partir do versículo 24, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aí no 26 ele vai fazer o homem. Mas antes da gente estudar a criação do homem, é importante a gente estudar esses seres viventes, né? Esses seres que têm o nefesh, que é o sopro, né? Que tem o sopro da vida, esses que estão na terra. Animais ali que são domésticos, né? Em hebraico, behema, né? Significa ali o gado, o animal que o homem pode domesticar. E aí você tem os répteis, que são em hebraico são os remes, né? Remes são as coisas que se movem, seres vivos rastejantes, né? Aqueles que se deslizam, coisas que, né, passam ali se arrastando. E também os animais que são selváticos, né? Que são ali mais, que não são domesticáveis. Isso tudo muito interessante para a gente começar a analisar essa realidade. A Lou tá na área aí, que por acaso é minha mãe, Lúcia, obrigado a todos aí pela presença de vocês, Lilian. Então, pessoal, olha que interessante isso. Os répteis, eles têm uma característica muito peculiar. Os répteis, eles são seres pecilotérmicos. O que significa isso? Né? Térmico, você já deve ter sentido qual é a moral da história, né? Térmico, por causa, está obviamente tratando de questões de temperatura. Agora, o que significa pecilotérmico? Eu vou explicar para vocês o diferente, para a gente entender melhor isso. Os mamíferos, por exemplo, são seres homeotérmicos. O que significa homeotérmicos? Homo, de igual, térmico, temperatura, ou seja, temperatura igual, temperatura estável, a mesma temperatura. O nosso processo de metabolismo e o nosso sistema circulatório permitem que o nosso corpo
tanto de humanos quanto de mamíferos, mantenha uma temperatura constante na faixa dos 36 graus Celsius. Já esses seres pecilotérmicos, eles não conseguem manter a sua temperatura corporal constante. Eles ficam oscilando na sua temperatura conforme o ambiente. Ou seja, eles necessitam do calor do ambiente para regular a sua temperatura corporal. Isso limita muito onde ele pode habitar, né? Porque ele fica concentrado mais nos trópicos e nos subtrópicos do planeta, onde a temperatura favorece o seu metabolismo. Agora, nós não, por exemplo, não encontramos os répteis na Antártica, por exemplo, né? Então, isso é interessante a gente perceber isso. Qual é a conclusão que nós chegamos? Os répteis, eles não têm capacidade própria de se aquecer. Os répteis, eles estão sempre frios. Eles são seres frios. E por serem frios, eles só conseguem habitar onde tem calor. Se ele for para um lugar frio, ele morre, porque a temperatura dele entra em colapso. Ou seja, nós podemos aqui, sem querer desmerecer os répteis, né, mas fazendo uma mera analogia, uma mera metáfora, essas são as pessoas que são frias, tá certo? São as pessoas que estão sempre querendo sugar o calor dos outros, estão sempre querendo se fazer em cima dos outros, estão sempre querendo encostar nos outros e chupar a energia dos outros, né? Sugar a energia dos outros. São pessoas que não conseguem ser autossuficientes, pessoas que não conseguem ter a sua alegria própria, elas não são felizes consigo mesmas, elas não são pessoas assim que são bem consigo mesmas, pessoas realizadas, pessoas plenas. São pessoas que são frias e por isso precisam encostar em quem tem calor e ficar ali sugando o calor das pessoas que produzem a sua própria energia. E obviamente nós estamos falando ali de seres rastejantes, né? Quando a gente pensa na palavra réptil, né? A palavra réptil ela vem do termo em latim que é reptilis, significa rastejando, do radical ali latino repere, significa rastejar. Então réptil significa ser que rasteja. Ou seja, essas pessoas estão sempre rastejando ali, estão sempre se deslizando, estão sempre se arrastando no chão, e frias, e tentando encostar em alguém para poder sugar a energia das pessoas. São pessoas que estão tentando sempre aparecer à custa dos outros. São pessoas que estão sempre tentando tirar a alegria dos outros, estão sempre tentando sugar a energia dos outros. Quer ver como é que funciona? A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram, tá certo? Então, o que acontece? A gente pratica isso no cristianismo. No cristianismo nós vemos ali que a pessoa deve ficar feliz com quem está feliz e triste com quem está triste. Porém, a gente vê que esse tipo de pessoa, quando alguém está feliz, ela fica triste, porque ela é pecilotérmica, ela não tem calor no seu coração próprio, ela não tem. Então o que ela faz? Ela olha aquela pessoa feliz e pensa: o que eu posso fazer para tirar a alegria dessa pessoa? Então a pessoa está toda feliz: eu estou muito feliz, conquistei essa vitória. Aí a pessoa fala: mas isso não é uma vitória, né? Porque olha só os problemas que vêm junto com isso, né? A pessoa fala assim: eu consegui, sei lá, eu comprei uma casa nova. Comprou uma casa nova, mas você podia ter guardado esse dinheiro. Mas veja como é que o lugar é ruim, veja como é que isso, como é que aquilo, começa a botar problema. E aí você começa a ficar angustiado, você fala: será que eu fiz um mau negócio? E aí você vai ficando naquela angústia, e a pessoa vai olhando e fala: a alegria dela foi embora. Aí o que acontece? Ela se aquece, ela fica feliz. É um réptil rastejante. Ela vai olhando a pessoa perdendo a sua felicidade e ela vai ficando feliz. O réptil, ele estava triste porque o outro estava feliz, ou seja, ele estava frio.
E aí ele pensa, preciso me esquentar. Para me esquentar, vou roubar a alegria dos outros. Então ele chega na pessoa, fala um monte de coisa negativa, e quando a pessoa fica triste, aí ele se alegra, aí ele fica feliz. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas assim. Tem pessoas que têm essa dinâmica como modus operandi padrão da sua vida. Nós precisamos orar por essa pessoa, abraçar essa pessoa para ela ficar mais quentinha, para ela estabilizar a sua temperatura, ensinar para essa pessoa que se ela mudar de pensamento, mudar a sua mente, né? Lembra lá no início do Power Morning, né? Quando muda a mente, você muda o mundo ao seu redor. O mundo foi criado no princípio, ou seja, no cabeça, né? Bereshit, né? Berosh, na rocha, cabeça. Então, a cabeça cria o mundo ao nosso redor. Se você muda o seu pensamento, o mundo ao seu redor se transforma. Então, é claro que nós temos que abraçar essa pessoa, mostrar que ela precisa ter calor próprio, que ela não precisa ficar dependendo dos outros para ter calor, não precisa ficar dependendo de incentivo, de patrocínio, de palavras ali motivacionais. Ah, eu não dei certo porque ninguém me apoiou, minha vida está assim porque ninguém me incentivou, a minha vida está assim porque eu não tive apoio, ninguém me apoiou. Isso é o réptil, é o cara que sempre depende de outros para se aquecer. A pessoa que é plena, a pessoa que é cheia, a pessoa que é satisfeita, a pessoa que conhece a Deus e sabe administrar a sua mente, ela não depende de ninguém para ser feliz, né? Ela depende de Deus só. Ela não depende dos outros darem parabéns. Pô, mas eu fiz tantas coisas legais e ninguém me deu os parabéns. A gente deve buscar os parabéns de quem está na posição de dar os parabéns, que é Deus, né? Convém primeiro agradar a Deus do que aos homens, né? A gente receber a aprovação de Deus é muito melhor do que recebermos aprovações humanas, né? O Albonete Pedro falando, bom dia. Tem casos piores, aqueles que não se manifestam em palavras, mas o olhar mata, até as plantas do jardim. Com certeza, já fizeram testes, né? Que a pessoa, se ela pegar uma flor e ficar olhando para a flor pensando coisas muito ruins, pensando, não falando, pensando, a flor murcha, tá certo? Se falar coisas ruins também, negativas e ofensivas, também murcha a flor. Agora, só de pensar, murcha as flores, tá certo? Obrigado aí, Albonete. E a Elciana Silva falando, esses répteis estão torcendo para o quanto pior, melhor. Só o sangue de Jesus. Exatamente isso, ou seja, eles estão sempre frios, pessoas negativas, pessoas que estão sempre se rastejando e procurando alguém ali para encostar e puxar delas a sua energia. É assim que funciona. E além disso, nós não podemos nos esquecer que os répteis são, em grande parte, né? Não todos eles, mas os répteis são, em grande parte, peçonhentos, né? Os répteis, eles têm veneno, são pessoas venenosas, são aqueles que têm, assim, a sua peçonha. Por quê? Na boca, né? A Bíblia fala, a boca fala daquilo que está cheio o seu coração. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Quem sabe controlar a língua, sabe controlar todo o corpo. Porque assim como o manche do navio é uma pequena parte do navio, mas controla todo o navio, a língua é uma parte pequena do corpo, mas controla todo o corpo. Meu sogro Edgar falando aí, a maldade no ar, temos que ter cuidado, exatamente. Então, olha que interessante, né? Você vê que o réptil, ele tem nas suas glândulas salivares, né? Os répteis, eles têm na sua boca o veneno. Eles têm na boca o veneno e, no caso das serpentes, elas têm uma língua dividida, né? Uma língua que tem uma cisão. Então, é muito interessante essa ideia, né? A boca cheia de veneno e a língua dividida em duas partes, né? O que é a língua dividida em duas partes? Lá nos Estados Unidos eles chamam de double talk, né? Ou então double talking jive, né? Jive é o cara tá enrolando, tá dando um somebody love. Por que a língua é dividida?
porque tá sempre, as palavras têm sempre duplo sentido. As palavras estão sempre ali, é difícil você entender o que ele está querendo dizer. Às vezes ele parece que está elogiando, o réptil, né, a pessoa fria e calculista, parece que ela está te elogiando, mas na verdade ela está te criticando e está te humilhando, tentando te humilhar publicamente, com a aparência de um elogio. Então é muito interessante a gente perceber como é que essa dinâmica funciona, né? Essa língua dividida em duas partes, né? E a língua na saliva cheia de venenos. A palavra cheia de veneno. A palavra não edifica, a palavra não constrói, a palavra não incentiva. É sempre para botar para baixo, é sempre para desmerecer, tá certo? Agora, a língua da cobra é o seu próprio nariz, né? Funciona ali como uma espécie de detector químico, capaz de seguir o rastro de cheiro deixado pela presa. Então, com a língua da cobra, essa língua dividida, ela vai procurando a presa, tentando sentir onde é que a presa está, né? E ela consegue captar também os feromônios, que são as substâncias que servem de comunicação entre a mesma espécie, e feromônios que ficam no ar, ou seja, a língua é como se fosse uma espécie de radar da cobra, que ela fica tentando se comunicar com as outras cobras e procurando a sua presa, ou seja, ela está sempre querendo fazer alguém que está feliz ficar triste. Então ela vem com a sua língua procurando a sua presa, procurando o seu alvo. O que ela faz? Ela chega numa pessoa que está feliz e solta um veneno. E aí a pessoa, tá, tô nem aí por isso que você falou, você é uma pessoa infeliz, um pobre coitado, e bola pra frente. Ou seja, essa pessoa não é presa, não é alvo para ela. Ela chega numa outra pessoa que está super feliz e vai lá e solta o veneno. Aí a pessoa fica feliz também, sai fora, meu irmão, dá licença, tá falando bobagem aí, poxa, a pessoa que tem um capacete da salvação, né, uma proteção mental contra os dardos inflamados do maligno. Mas aí, de repente, ela chega numa pessoa que está super feliz, joga esse veneno, e aí a pessoa fica, é triste mesmo, né? Aí ela, opa, encontrei uma presa, joguei o veneno e o veneno pegou, a pessoa estava feliz, ficou triste. Então agora ela vai em cima e morde a pessoa e tenta sugar dessa pessoa a sua energia. Por quê? Quando a pessoa que estava feliz fica triste, ela que estava fria vai se esquentando e vai ficando alegre e sai toda saltitante. Consegui fazer alguém ficar infeliz hoje. Nossa, que maravilha. Vejam como é que é ridícula a vida de uma pessoa que atua assim. E eu quero perguntar para você, você já viveu isso? Você já viu isso? Você já viu alguém fazendo isso? Você já foi alvo de um tipo de ação assim? Deixe seu comentário aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? A cobra, ela fica agitando a língua como se ela estivesse vasculhando ali o ar em busca de partículas de odor. É como se a língua fosse o nariz dela. E como a língua é dividida em duas partes, né? A língua está dividida em duas partes, né? Aquela língua dividida. Ela consegue captar partículas em regiões diferentes, né? De regiões diferentes. E isso serve de orientação para a própria cobra, né? Quando ela coloca a língua de volta na boca, as duas pontas passam pelo céu da boca, onde existe um órgão chamado órgão de Jacobson, que é uma estrutura sensorial que analisa as partículas, né? Ela pega com a língua as partículas no ar, bota a língua de volta na boca e passa a língua no alto, no céu da boca, e assim ela vai identificando, né? Ela identifica o que havia ali no ar. A galera tá falando aí, conheço gente assim, né? Já tive essa experiência. E como já fui muito presa desse tipo de ser, hoje, graças a Deus, deixei de ser presa. Eu, Ciano, vivi isso com a tia que vivia com a gente. Isso é que é tia, hein? Daniel também, meu pai, tá na área aí. O lugar de serpente é debaixo dos nossos pés. Amém, Flávio? A gente vai falar exatamente sobre isso. Michele e Raquel, obrigado aí. A Gisele. Pessoas que só veem o lado negativo e não conseguem se alegrar com uma conquista sua. Exatamente. Sim, e o Johnny, conheço pessoas assim, pobres rastejantes. Eimar de Ferreira, já fui. Hoje o capacete da salvação me protege. Valeu, Eimar. Que bênção, graças a Deus. Então, pessoal, eles são seres frios. Para se esquentar, eles têm que colar em alguém e puxar de alguém esse calor. Eles puxam a alegria dos outros, né? E quando o outro que estava alegre fica frio e triste, aí ele se alegra e pensa assim, dever cumprido. Agora, o Filho de Deus, a pessoa do bem,
ela funciona exatamente no contrário. Ela tem calor próprio, que esse calor é a presença de Deus na sua vida. E o que ela faz? Ela procura pessoas que são frias assim, e em vez dela pensar, eu quero mais sair fora, eu quero distância dessa pessoa. Quando é alguém vocacionado, quando é alguém que tem esse chamado, e eu não estou dizendo que é todo cristão que tem esse chamado, mas os cristãos que têm esse chamado, o que ele faz? Ele olha uma serpente dessa, rastejante, fria e calculista, infeliz, e ele pensa, vou passar para esse ser que está passando frio, vou passar um pouquinho do calor de Deus. Vem, dá um abraço e esquenta a pessoa e fala, você não precisa ser um réptil, seja um mamífero, produza a sua própria energia a partir de Deus. Não seja mais um pecilotérmico, venha ser como nós, um homeotérmico, alguém que é pleno e que está aí prestes a não querer esfriar os outros, mas aquecer os outros. Vamos aquecer os outros, tá certo? Então essa é a postura do verdadeiro cristão. Agora, como foi falado aí, né, que o lugar da serpente é embaixo dos nossos pés. Isso é muito interessante. A gente vai dar um pequeno salto aqui, né? Porque antes de falar da criação do homem, né? A tentação, a queda, né? E a restauração, eu gostaria de falar disso antes para falar da serpente. Mas, já que nós estamos falando dos répteis, é interessante a gente entrar com esse assunto agora. A Bíblia fala que Deus, depois que a serpente vai enganar Adão e Eva, a Bíblia coloca inimizade entre a serpente e o homem, ou entre a mulher, entre a serpente e a mulher. E a Bíblia fala assim, a mulher, lhe ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante isso, calcanhar. A mulher fere a cabeça da serpente, mas a serpente fere o seu calcanhar. O que significa mulher e serpente, né? A Bíblia fala sobre a semente da mulher e a semente da serpente. Os filhos da mulher, o filho da mulher, porque fala no singular, porque está apontando para Cristo, e os descendentes da serpente. Colocarei inimizade entre os... Olha que interessante que a Bíblia fala. Quando fala da mulher, fala, colocarei inimizade entre os seus descendentes, falando da serpente, e o teu descendente, falando da mulher. A mulher, quando Deus fala da mulher, fala um descendente. Quando fala da serpente, fala sobre descendentes, descendência. Então é interessante que está apontando para um descendente único, que é o próprio Cristo, obviamente. Então, olha que interessante. O que significa mulher? A gente já tratou disso aqui no Power Morning, quando a gente fala do Sol e da Lua, né? O Sol representa Deus e a Lua representa a igreja, né? O Sol é o noivo, a igreja é a noiva. Então a mulher representa o povo de Deus na Bíblia, a mulher representa a igreja. É muito fácil você ver isso na leitura do Antigo Testamento, há várias metáforas que comparam a mulher com a igreja. Até falam, né, quando a igreja se desviou de Deus, abandonou seus caminhos, fala que é como se fosse uma mulher que adultera, né, que não respeita seu marido, que tem outros amantes, né, comparando a idolatria do povo de Deus, adorando outros deuses, como uma mulher que trai o seu marido com outros homens. Então, essa referência é muito clara da mulher com o povo de Deus. E o que é interessante, a mulher fere a cabeça da serpente, tem a capacidade de esmagar a cabeça da serpente, como está lá em Romanos 16, 19. E o Deus de paz esmagará Satanás e o seu poder debaixo dos nossos pés. Amém? Nós recebemos de Cristo esse poder para expulsar demônios, curar os enfermos, anunciar o ano aceitável do Senhor e esmagar a cabeça da serpente. Agora, o que acontece do outro lado? Deus falou, colocarei inimizade entre os seus descendentes e o teu descendente. Esta lhe ferirá a cabeça, mas tu lhe ferirá o calcanhar. Onde a serpente pega a mulher? Onde a serpente pega o povo de Deus? Onde a serpente pega a pessoa correta? Pega no calcanhar. O que significa o calcanhar? Calcanhar é atrás. O calcanhar não é a canela. O calcanhar não é o joelho. O calcanhar não é a barriga. Calcanhar não é o umbigo, não é o nariz, não é o queixo, não é a testa. Nós estamos falando de parte de trás do corpo. Parte de trás é o quê? Nuca, as costas, os glúteos, né? A parte de trás da coxa, a batata da perna. Isso é toda a parte anatômica traseira. Batata da perna e o famoso calcanhar. Ou seja, onde a serpente pega. Ela pega exatamente no calcanhar. O que isso significa? Ela vem por trás, ela vem
sorrateira. Ela vem fora do escopo de visão. Ela vem onde a gente não está olhando, ela vem onde a gente não está tomando conta. Ela vem ali quando você está distraído, desprevenido, não prestando atenção. O que significa um ponto cego? Né? Poxa, veio no ponto cego. Significa o lugar onde você não estava vigiando. Daí a importância de vigiar. Porque é sempre no localzinho ou na situaçãozinha, no pequeno momento que você não vigiou, que vem ali esse tipo de ataque, querer tirar a sua alegria, querer tirar o seu calor da sua satisfação que você estava experimentando. Então, ela vem por trás, ela é sorrateira. É por isso que nós temos que ficar sempre vigiando, sempre atentos. E você não pode também andar descalço. Você tem que estar andando com uma bota, né? Calçar os seus pés com as sandálias do Evangelho da Paz e, na verdade, colocar uma bota do Evangelho da Paz para que se a serpente tentar te pegar por trás, você está protegido, ok? É claro também que a pessoa que verdadeiramente está em comunhão com Deus, ela tem imunidade contra o veneno da serpente, uma vez que a Bíblia fala, né? Em meu nome, Jesus fala, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, escorpiões, se tomarem algo mortífero não lhes fará mal nenhum. Olha que interessante, tem imunidade contra o veneno da serpente. Você precisa desenvolver essa imunidade contra o veneno. O que é imunidade? Você saber, primeiro, quem Deus é e você saber, segundo, quem você é. Uma pessoa que não sabe quem Deus é, não sabe quem ela é. Porque ela, provavelmente, pode se colocar no lugar de Deus, se ela não conhece quem Deus é, ou seja, pessoa super arrogante, super orgulhosa, super vaidosa, super cheia de si, né? Pessoa que o ego transborda, né? A pessoa que se acha o ó do Borogodó, né? Se acha assim a coisa mais maravilhosa do mundo, né? E eu já citei aqui aquela música do Lenine, né? Umbigo, meu nome é Umbigo. Te peço tudo, só não te peço para ter juízo. Umbigo, meu nome é Verdade. Sou o dono do mundo, rei da cidade. Umbigo, meu nome é Certeza. Só é real que convém a realeza. Umbigo, meu nome é o Guru. Eu caí do céu, foi para mandar em tu, né? Então, ele fala assim: faça o que eu digo, me concentro no que faço. Se o mundo pegar fogo, eu salto antes e dou adeus a 6 bilhões de figurantes, né? Cara super arrogante, super vaidoso. Esse cara, ele não sabe quem Deus é, porque ele se acha Deus. E quem se acha Deus não tem imunidade contra o veneno da serpente. Na verdade, esse cara já foi mordido pelo veneno da serpente, porque uma pessoa que é assim não é feliz. Uma pessoa que é assim pode estar no pináculo do templo, pode estar no mais alto monte, mas na sua alma ela é um ser rastejante. Por quê? Esse orgulho e essa vaidade, no fundo, é uma autoestima baixa, né? É uma necessidade de se afirmar, é uma necessidade de se autoelogiar, de se vender, de estar sempre fazendo seu marketing, de estar sempre dizendo: olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou maravilhoso, olha como é que eu sou o melhor. Na verdade, isso lá no fundo é insegurança. Essa pessoa já foi picada pelo veneno da serpente, porque no fundo da sua consciência, da sua alma, ela é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que assim procede, certamente não pode ser feliz. Quem pode ser feliz se achando melhor do que os outros, achando que os outros são descartáveis, dispensáveis, indignos da sua preciosa e sublime atenção? Ninguém pode ser feliz vivendo uma vida nessa dinâmica, nesse naipe, dessa forma. É completamente impossível. Então, por que essa pessoa é assim? Ela não conhece a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos o que nós somos e o que nós não somos. A gente entende quem Deus é e quem nós não somos. O que Deus é e o que nós não somos. Ele é tudo. E nós somos tudo também, só que nele. Nele somos mais que vencedores. Nele temos acesso a todo o poder, mas o poder é dele. Nós não somos estrelas, como eu tenho falado. A estrela produz calor próprio, a estrela produz luz própria. Nós somos satélites. Os satélites refletem a luz de Deus.
Nós somos homeotérmicos não porque nós temos nosso próprio poder ou energia. É porque a luz de Deus está constantemente refletida em nós. E nele vivemos, por ele vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós entendemos que ele é tudo, nós entendemos que não há nada impossível para Deus. Porém, a conclusão que vem em seguida é: se não há nada impossível para Deus, também não há nada impossível ao que crer. Tá certo? A Bíblia nos ensina isso claramente. Quando nós contemplamos a Deus, entendemos o que ele é, quem ele é, o que ele representa, nós entendemos que nós não somos deuses e que nós somos filhos de Deus. E nele somos mais que vencedores. Nele temos acesso a todas as coisas. Dele recebemos a força para o que pedirmos em nome do seu Filho Jesus ser realizado, como João diz no Evangelho de João. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Poder para, entre muitas outras coisas, esmagar a cabeça da serpente. Então tem que ter imunidade. É claro que quem não conhece a Deus, não tem essa imunidade à serpente, ao mesmo tempo pode ser mordido pelo vampiro e virar um vampirão orgulhoso e vaidoso, ou pode ser mordido pela serpente também e receber o veneno e definhar. Quantas pessoas não estão com a sua vida destruída hoje em função de algo que foi falado para elas? Quantas pessoas não estão ali caídas no chão, no canto ali, num ciclo de autocomiseração e tristeza e lamúria, né, e murmuração? Quantas pessoas não estão vivendo isso em função de uma palavra envenenada que foi lançada sobre as suas vidas? Quantas pessoas que estão com a sua vida destruída por causa de um veneno que foi lançado sobre a sua vida, né? E o que é interessante é que os répteis, eles não apenas eles têm peçonha, né, veneno, mas a gente tem, por exemplo, o dragão de Komodo. É muito interessante, né, a gente pensar no dragão de Komodo. Lá em 2005, né, pesquisadores da Universidade de Melbourne, na Austrália, concluíram, né, que o dragão de Komodo pode ser também venenoso, né? Pensava-se, né, que apenas a mordedura dele tinha só as suas bactérias, né? Mas o que é muito interessante é o que? Esse lagarto, além dele ter o seu veneno, a mordida dele causa infecções por causa de bactérias presentes na sua boca, tá certo? Então, além do veneno, tem também uma mordida, uma saliva podre, uma saliva cheia de bactérias, tá certo? Cheia de elementos ali que causam doenças. Essas bactérias, elas são tão prejudiciais que elas provocam septicemia nas vítimas. O que é você sabe, né? O que é a septicemia? A sepse, né? Ou sepsia é a condição que pode ser fatal, que surge quando o corpo responde a uma infecção e danifica os seus próprios órgãos e tecidos, tá certo? Então, a boca do dragão de Komodo é tão podre, cheia de lixo e de bactérias ali, que se uma mordida inicial não matar a presa e ela escapar, ela morre depois de uma semana, devido a essa infecção resultante. E essas bactérias que tem na boca do dragão de Komodo, elas são altamente letais, tá certo? Não tem, para você ter uma noção, não tem nenhum antídoto específico para essa mordedura desses dragões, né? Então, mas é possível sobreviver se a área do corpo em que foi mordido, ou que houve a mordedura, se essa área for limpa, né, e o paciente for tratado com antibióticos. Se ele não for tratado rapidamente, pode desenvolver uma gangrena ao redor do local ferido, o que pode requerer, inclusive, que a área ali seja amputada, né? O que é interessante é que, obviamente, o dragão de Komodo, ele é imune, né, a essas próprias bactérias, né? E muitas pesquisas têm sido feitas ali para tentar entender
qual é a molécula que faz com que eles sejam imunes a esse tipo de coisa, tá certo? Então vejam, pessoal, como é que o negócio funciona, né? A saliva cheia de veneno, a saliva completamente envenenada, né? Uma saliva que destrói a vida da pessoa. E eu digo para você, se você está numa situação dessa, que você está com a sua vida aí bem prejudicado por algo que falaram, e às vezes quem falou foi alguém que você prestigia, que você ama, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, parente, eu digo para você que Cristo pode tratar essa ferida, Ele pode limpar essa ferida, Ele pode colocar um antibiótico nessa ferida, Ele pode tirar toda infecção ali desse local sem precisar de uma amputação. Ele consegue limpar e você recuperar aí a sua área que foi danificada, ok? Receba essa palavra, receba esse entendimento nessa manhã, em nome de Jesus, ok? Vocês já receberam alguma palavra dessa? Alguma vez alguém já te falou alguma coisa que te machucou legal ali, te deixou para baixo durante um tempo? Que você ficou remoendo aquilo, gerou em você uma raiz de amargura, né? Um negócio, caramba, como é que essa pessoa pode falar isso de mim, né? Que pessoa má, que pessoa nojenta, como é que pode ser tão mal, como é que pode ser tão ruim, que pessoa ruim. Você já teve esse sentimento, né? Já recebeu uma palavra envenenada dessa, cheia de vírus e de bactérias ali que te prejudicaram, geraram em você uma espécie de mal, né, que você carregou? Deixa aí no comentário para mim aí se você já, infelizmente, ouviu algo dessa natureza, ok? Eu quero ouvir um pouquinho vocês aí. Agora, a gente falou sobre coração, né? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Coração cheio de veneno, na hora que a pessoa abre a boca o veneno sai. Coração cheio de amargura, na hora que o réptil vai abrir a boca o veneno vai sair dali. Coração cheio de inveja, na hora que a pessoa vai falar a inveja vai transparecer na sua fala. E aí a gente pensa aqui, né? Como é que é o coração do réptil, né? O coração do réptil é muito curioso, porque ao contrário do coração dos mamíferos, que tem as suas 4 cavidades, né? O coração das serpentes e das tartarugas, por exemplo, ele tem 2 átrios, mas apenas um ventrículo, tá certo? Que ele tem um início de separação, mas ele não é totalmente separado. Então é interessante porque o coração dos répteis em geral, eles têm 3 cavidades, 2 cavidades de átrios, mais um único ventrículo. E um ventrículo que tem uma divisão ali intermediária, uma divisão que é mais simples, né? Uma divisão que não é plena, não é completa, ok? Depois coloque uma mensagem aí, me falem se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, ok? Só para ter um feedback aí de vocês, ok? Então o que é interessante no coração desses répteis é que o réptil ele não consegue separar os 2 tipos de sangue, o sangue arterial e o sangue venoso. Ele não consegue separar esses 2 sangues e melhorar a sua oxigenação. A gente pode dizer que o sangue dos répteis é um sangue misturado, é um sangue que é meio impuro. Estão entendendo? O sangue dos répteis, ele tem uma impureza dentro de si, ok? Espera aí que o comentário de vocês estava travado aqui para mim. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Vou fazer uma pausa. Espera aí. Jimena tá na área falando que mina de dentro para fora. Post Plantas, depois de ser gravada aqui, ela será transmitida no canal Manual da Independência, ok? Obrigado. Galera falando amém. A Márcia falando aqui, ó. Eu tenho uma vizinha assim e as conversas são tóxicas. Me sinto mal quando estou perto dela. Deus tenha misericórdia dessa vida. Guten Morgen aí para Malu Castle. Priscila dando glória a Deus. Cristina, todos somos bombardeados desde que nascemos e crescemos em vários momentos, né? Infelizmente. Gaia aí falando que já viveu isso. Guim Duarte, né? Quem vive em um meio assim acaba ficando resistente. Não existem acasos que as pessoas
tomavam veneno em doses homeopáticas para ganhar resistência? Exatamente, né? As pessoas ganhavam resistência tomando pequenas doses de veneno, ficava ali imune ao veneno, né? A Gisele falando que já, infelizmente, ouviu muitas palavras negativas da sua mãe. Pastor Alan Passos também. Vitor aí falando dessas apunhaladas, né? Marco aí falando analogias profundas. Noemin falando já recebeu da mãe. Nanda Araújo muitas vezes. Depil, verdade, pastor, perdoei meu ex pela traição. Hoje sigo minha cidade, sou amiga dele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sérgio dando bom dia. Johnny falando, eu já tive esse sentimento por um policial rodoviário. Filho de uma serpente. Cristina Flor de Minas, essas pessoas também são sofridas e sem a direção que hoje temos, com certeza. Elga falando que já teve isso também. O pior, o Jordão Batista, pior que foi dentro da minha igreja, né? Isso é muito triste, porque a Bíblia diz, ai daquele que conduz os pequeninos à perdição, né? Priscila falando, a boca fala que está cheio o coração. Gessi falando, eu já recebi. Meu ex-companheiro ao terminar o relacionamento me disse coisas terríveis. Eu fui à Bola de Neve da minha cidade, lá conheci a Cristo. Depois de um longo tratamento, me libertei daqueles pesadelos. Guindo Arte, forame de Paniza, exatamente, isso aí. A gente vai concluir com essa reflexão. Galera falando que tá tudo bem. A Lila, né, recebi uma palavra assim de uma pessoa que eu amo muito, mas não me contaminou porque meu querido Deus me ajudou e não deixei isso me destruir. E perdoei, que a amo, porque ela é muito importante para mim. Glória a Deus. Galera falando que tá tudo ok, muito obrigado. Johnny falando, senti uma ira incontrolável e vontade de tirar a vida daquele ser insignificante. Foi muito ruim, mas graças a Deus passou. Amém. A galera falando que tá tudo ótimo na transmissão. Pessoal dando bom dia. Cristina falando, qualquer um pode ter veneno, quem não fica com raiva, né? De certas figuras públicas, né? Difícil amar esses inimigos. Várias vezes, nunca deixei influenciar na minha vida. Todos já receberam uma palavra maligna, mas eu particularmente já fui curado. Amém, disse a Ana. Eu vim de um lar muito abusivo, disse a Gisele. Eu ouvi coisas terríveis da minha mãe e do meu pai também. E a palavra de Deus realmente me mostrou que a vontade de Deus é muito diferente. Amém, glória a Deus. Vamos trazer as pessoas para a live, muito importante, disse Fabrício, muito obrigado. Lembrando, né, que a cobra é a personificação do diabo, com certeza, né, eu não fiz essa analogia que eu pensei que já era automática, mas é claro, né, a serpente é a representação do inimigo, né, claro. Em Angie Forte, minha mãe sempre me desacreditou, tudo para que sempre fosse dependente dela, por isso aprendi em casa como não tenho apoio, não esperar que amigos ou pessoas possam me apoiar, só depende de Deus, amém. Mas que Deus possa também restaurar esse sentimento com relação à sua mãe. Malu falando, entrei agora há pouco no Manual da Independência, muito bom, valeu. Tive que me afastar desses parentes, disse ali o Valeu PMTB. A Bragança Jorge, vivi isso com parentes, Sérgio, nas empresas, muitos fazem isso. No ambiente de trabalho é muito comum. Né, puxar o tapete, se dizem preocupados, na verdade, falsidade impera. É muito interessante, né, como é que no ambiente de trabalho, assim, nessas instituições agregadoras, né, as instituições onde você é obrigado a conviver com as pessoas, a gente tem a criança já é exposta a isso na escola, né, depois a gente é exposto a isso no trabalho, na família também, mas a família é um ambiente menor. Agora, na escola, desde criança a gente vê a maldade, né, do ser humano, né? Eu lembro que eu era criança na escola e sempre fui uma pessoa que via o lado bom, né? Não ficava gastando meu tempo cogitando o mal dos outros. Eu demorava a entender o nível de maldade, né? Os caras rindo, as pessoas rindo de alguém, zoando alguém e tal, rindo por trás, falando. Eu criança ficava pensando assim, por que elas estão fazendo isso, né? Por que fazer isso, né? Que coisa ridícula. Aí alguns falam, isso é fase, isso é porque é criança, né? Isso é fase. E aí você vê aquelas mesmas falcatruas, malícias, engano, traições, falsidades que você via na escola, você depois vai ver no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho realmente é um lugar que, em muito sentido, é um lugar asqueroso, né? É um lugarzinho asqueroso, um lugar de gente ruim, né? Não só gente ruim uma com a outra. O cara chega no trabalho, aí, por exemplo, ele dirige um carro, ele destrói o carro da empresa.
A pessoa vai ao banheiro, ela quebra o vaso, ela destrói ali a pia, né? Destrói a torneira. O cara vai destruindo as coisas, né? Ele fica chateado com o patrão, ele vai destruindo. É claro que tem patrão também que é asqueroso, né? Para pessoas que... Parem, vocês não têm essa noção? Parece que tem gente que veio no mundo só para atrapalhar a vida dos outros. Não é assim? MF Júnior falando, onde eu trabalhei e trabalho, sempre nos deparamos com as serpentes. Cara, é incrível isso, né? E a pessoa tá ali, né, achando que tá abafando, né? Poxa, isso aí. Se der mole, tipo assim, quem eu não gosto eu arranco da empresa. Eu dou um jeito de sabotar a vida da pessoa e ela acaba sendo demitida. Sérgio Dias falou, falei isso. Falei hoje desse dragão com a minha esposa. Impressionante, os venenos da vida. Devemos reverter perdão para que haja crescimento espiritual. Graciela, às vezes tem atitude assim, porque tenho raiva daquela pessoa que me fez mal. E o meu pai, Deus te abençoe para tirar esse sentimento ruim do seu coração. Cristiane, minha irmã é assim, eu amo muito, mas desde pequena ela é assim. Muito triste, né? Parece que tem gente que nasce assim, nasce com esse sentimentozinho ruim, né? A Márcia, pastor, como posso levar o Senhor Jesus para ela? Acredito que ela é por nunca ninguém ter apresentado o evangelho para ela. A maneira mais fácil de mostrar Jesus para uma pessoa é mostrar o amor, um abraço, um carinho, um beijo, um perdão, né? Calor humano e calor do espírito. Sérgio falando hoje, graças a Deus e Jesus, eu oro muito e me afasto. Malu, como dar outra face? Então, a gente tem que seguir o que Cristo falou. Cristo falou, amai os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, tá certo? Esse é o diferencial. Se a gente odiar o nosso inimigo, nós não somos diferentes de quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus tem que ter um diferencial. E quem tem um diferencial faz isso. Amo e perdoo o inimigo, tá certo? Cristiano falando que live fantástica, muito obrigado. O Carlos falando que o áudio tá bom. Que a paz de Jesus esteja conosco, disse Easy. Balbino falando, diabo, eu sou rateiro e usa palavras para destruições, planos e até a comunhão com Deus, se não vigiarmos. É o veneno da serpente, que geralmente vem por trás. O que é vir por trás? Quando a gente está feliz, a gente fica meio distraído, não é verdade? A gente está feliz e tal, a gente está comemorando, quando a gente está muito feliz, a gente não está vigiando muito. É nesse momento que a serpente vem. É nesse momento. Por isso, quando a gente tem uma grande vitória, a gente tem que ficar atento. A gente não pode sair cantando vitória para tudo quanto é lado. Conquistei uma grande vitória, porque aí a serpente te pega lá festejando, vem no calcanhar e pô, te pega o calcanhar. É por isso que você tem que estar sempre vigiando e ter uma bota do evangelho ali para proteger o seu calcanhar com um bloqueio ali de bronze, ok? A importância de vigiar quando vem de pessoas queridas, Nel e Fernandes, exatamente. Você tem que olhar aquilo e falar, isso aqui não é normal. Isso tem uma origem espiritual maligna. Devemos orar por essa pessoa, disse E. Crespo. O Johnny falando em palavra maravilhosa, Daniel. Fiquei muito feliz em receber essa palavra hoje, pois precisava ouvir algo de bom para começar a semana. Deus te abençoe, Johnny, em nome de Jesus, tá? Meu sogro aí falando do ambiente escolar, o pessoal falando da família, né? As cobras se reproduzem desde cedo. Impressionante como o ambiente escolar nos machuca, né? Depois o trabalho continua. Exatamente, é por isso que a gente tem que ter as botas do Evangelho, sandália do Evangelho da Paz, mas com uma bota espiritual, capacete da salvação protegendo o nosso pensamento e saber que as serpentes existem e elas soltam os venenos e elas querem puxar a energia dos outros. Você tem que se proteger com relação a isso e reverter o processo. Você está todo feliz, a serpente cola em você e fala, agora eu vou sugar sua energia. Você fala, você não precisa sugar minha energia, eu te dou a minha energia de graça. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Você dá um abraço e fala, eu te amo, tá? Em Cristo Jesus. Você não precisa vir sorrateiramente por trás e roubar a minha energia e o meu calor e ficar feliz quando eu ficar com frio. Eu não vou ficar com frio porque a fonte da minha energia é eterna, ela não cessa. Ela vem de Deus. Você não vai conseguir acabar com o meu calor, porque o meu calor não tem fim. Ele vem do nosso Senhor. Pelo mais alto monte que eu possa ir, Deus vai estar ali. No mais profundo do abismo, se eu me esconder, Deus vai estar lá também. Ele está sempre comigo e o calor dele sempre vai continuamente me trazer energia. Você pode puxar quanto calor você quiser, porque ele vai preencher o calor que está saindo. E você não precisa tomar o calor de mim. Eu te dou espontaneamente. Vem cá. Aí você abraça e fala, agora eu vou te ensinar como você pode ir diretamente na fonte.
Você não precisa puxar o calor de mim, nem a energia minha, porque a energia não é minha, é de Deus. Vou te ensinar o caminho, ó. Vá direto na fonte, na usina de energia e puxe direto dele. Você não precisa ir colar nas pessoas para pegar energia. Pegue direto de Deus. Vá lá na fonte, pegue a água pura lá no manancial da água, beba água pura. Vá lá na fonte ali da usina de Deus. Qual que é a fonte? Qual que é o caminho? Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você estuda a vida de Jesus, você descobre esse caminho de chegar até a fonte e ter uma fonte de energia e não precisar ficar colando nos outros, chupando, nem furtando energia dos outros, tá certo? Você não precisa fazer gato na fiação elétrica para puxar a energia que é dos outros. Você pode se conectar diretamente com a usina e com o manancial, porque ali, pessoal, simplesmente não tem fim. Galera, vocês desculpem que eu queria ter lido todas as mensagens, mas os meus comentários travaram. Eu achei que a live tinha travado, então acabei perdendo o time, né, dos comentários. Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Obrigado aí pela presença de todos. O Breno falando, impressionante como a cosmovisão judaico-cristã faz todo o sentido das coisas, exatamente, né? Esse entendimento da visão bíblica, né, do modo de ser bíblico, do proceder bíblico, de respeitar o próximo, abençoar o inimigo, orar pelo inimigo, amar o inimigo, entregar o calor de Deus para o inimigo, para ele perceber que tem uma fonte de calor, que não precisa ficar roubando o calor dos outros. Esse proceder é maravilhoso, tá certo? A Graciele perguntando o que é cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo, né? Quando a gente estuda as cosmovisões, são as visões de mundo. Por exemplo, nós temos a visão de mundo cristã, nós temos a visão de mundo marxista, nós temos a visão de mundo materialista, a visão de mundo secularista, a visão de mundo pós-moderna. Então, no nosso curso Manual de Sobrevivência do Cristão, a gente trata exatamente desse assunto. Daqui a um tempo, em breve, a gente vai abrir numa nova turma desse curso, ok? Pessoal, eu estou conversando com a minha esposa aqui, a gente pode fazer algumas lives relacionadas mais a casais em relacionamento. O que vocês acham dessa ideia? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês gostariam de ter um dia especial para a gente ter uma live, eu e minha esposa, a gente conversando sobre relacionamento, contando um pouquinho da nossa experiência, né? Compartilhando com vocês um pouco da nossa caminhada aqui, das nossas dificuldades? O que vocês acham? Seria edificante para vocês? A Graciele gostou. Márcia também achou legal, a Raquel Balbino, né? A Vilma também achou legal, a Marcela achou boa a ideia, Depil aí, muito bom. Né? Porque, pessoal, nessa fase de isolamento, a gente está vendo muita briga de casal, né? As pessoas muito juntas ali, sempre dando problema. Então, talvez tenha uma oportunidade interessante para isso, né? Juliana achando legal também, Priscila, a Mônica, Vitor falando que é uma ideia bacana, Kátia ali, Kari Costa também. Todo mundo aí gostando, obrigado, tá? Então, valeu pela força, né? A Valdênia também gostando, o Anderson falando com certeza. O canal Confé falando excelente ideia. Bragança, Georgia aí, casal seria ótimo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Falou ali o Marco. Então, pessoal, muito obrigado pelo apoio. Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Não só hoje, mas para todo sempre. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 7 da manhã, com mais um Power Morning. Receba de Deus essa força, receba de Deus essa energia. Não deixe que nenhum ser rastejante roube a presença de Deus na sua vida, roube a sua alegria, roube o seu foco e tire a sua convicção. Siga para o alvo em direção à soberana vocação que é em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu!